Bom dia a todos, da parte do Senhor Jesus. Vou deixar uma palavrinha aqui para a nossa meditação nessa manhã. Deus nos deu um dia abençoado. Deus nos dê graça mais um dia, né? Estamos de pé na presença de Deus. Se encontra aqui no livro de Jonas, capítulo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um a seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam ao navio, para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoada, né? Bem conhecida. Louvado seja Deus. Estava tudo indo bem, né? Tudo estava caminhando. Jonas chamado, Jonas profeta. Estava tudo indo bem na vida de Jonas. Até que chega um momento que Deus chama ele, né? Que veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Dizendo que era para ele se levantar, para ir até Nínive, clamar contra Nínive. Louvado seja Deus. Deus, ele tinha uma confiança em Jonas. Jonas, ele pregou no tempo dos reis de Israel, né? Só que Deus acha um problema quando Deus fala para Jonas ir clamar contra a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive, eles tinham um hábito de decapitarem seus desafetos. Aqueles que chegassem lá falando alguma coisa que eles não gostassem. O rei de Nínive, ele decapitava essas pessoas e pendurava, né, os pedaços dos corpos das pessoas. Fora as outras atrocidades, né, que o povo de Nínive fazia. Mas agora Deus quer que Jonas vai clamar em Nínive. Vai pregar para aquele povo, né? Vai profetizar para aquele povo. E Jonas teme. Aí ele desobedece uma ordem que Deus deu para ele. Ele vai até Jope, paga uma passagem e vai para Tarsis, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai na direção contrária ao que Deus mandou, né? Ele, diante de uma ordem de Deus, uma ordem divina, ele desvia do caminho, ele sai da rota, ele sai da direção que Deus mandou. E ele vai para outro lugar. É um problema quando Deus ele nos manda fazer alguma coisa e a gente teme e a gente sai da direção do Senhor. É um problema quando a gente sai do caminho de Deus. A gente precisa entender. Quando Deus falou, falou. Se Deus mandar, mandou. Se Deus mandar ir, é para ir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas, ele vai ali para Tarsis, dentro daquele navio. Mas Deus não perde de vista. Deus não perde. A Bíblia diz que Deus mandou um vento e fez uma grande tempestade no mar, né? A tripulação, os marinheiros que estavam ali, eles começaram a ficar apavorados, porque não sabiam o porquê daquilo. Começaram a esvaziar o navio para tirar um pouco do peso, né? E Jonas, ele desce
A Bíblia diz que ele desce para o porão do navio e se deita e dorme um sono profundo. As coisas estão acontecendo, o vento está soprando, o mar está bravio e Jonas desce para dormir. Jonas desce para tirar um sono, né? Jonas olha tudo aquilo, mas ele não atenta, né? Ele não tem o despertamento de pelo menos ficar acordado. Ele dorme, ele deita e dorme, né? E aí o mestre do navio pergunta, fala para ele: o que tu tem, dormente? Porque tu tá dormindo aí, a gente tá quase na pique, o navio tá quase quebrando, e tu tem dormido, tu tá dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. O mestre do navio falou para ele: levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, né? Tem gente, tem tipos de pessoa que a luta tá grande, tá dentro do vento, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, né? E ele ainda põe pessoas em risco. O vento é por causa dele, a luta é por causa dele, o mar tá quase quebrando o barco, tá quase virando o barco de cabeça para baixo, e ele tá dormindo, e tem pessoas à sua volta que tá perecendo por causa do vento, por causa que ele desobedeceu uma ordem do céu, né? Louvado seja Deus, mas ele não atenta para isso. Ele tá dormindo. Jonas está dormindo. Aí esses homens, eles lançam sorte para saber por que que veio aquele mal sobre eles. E a sorte caiu em Jonas, porque Deus não vai perder. Aqueles homens eram homens ímpios. Eu creio que aqui eles fizeram alguma coisa relacionada ao ocultismo, alguma coisa desse tipo. Só que Deus, ele entrou no negócio. Ele entrou no negócio para essa sorte cair em Jonas, porque Deus não vai perder. Deus não tem injusto por injusto. E Deus não dá o injusto por justo. O ímpio, ele pode até ser injusto. Ele pode até ser ímpio. Mas se ele tiver com justiça, se ele for justo, Deus vai ser com esse ímpio. Deus vai ser com ele. E Deus intervém. A Bíblia diz que Deus entra, né? E esses homens soube que o problema todo era por causa de Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí, eles começam a interrogar Jonas, né? Perguntando a Jonas o que Jonas fazia, qual era a ocupação de Jonas, né? Aonde ele morava, de que povo ele era. Aí Jonas fala: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele teme ao Senhor. Ele é hebreu, povo de Deus, mas ele teme ao Senhor. Mas esse temor, nem esse temor que ele tem a Deus, que Jonas tem a Deus, faz ele entender que ele não pode desobedecer uma ordem de Deus. Esse temor que ele tem a Deus não fez ele entender que ele precisava obedecer ao Senhor. Mas não. Esse temor que ele teve, ainda assim, ele desobedeceu uma ordem do Senhor.
E ele sabia que ele não podia desobedecer a ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus não perde. Deus não perde o camarada de vista. Ele vai, Deus vai dando corda, vai dando corda. Vai ter uma hora que Deus ele vai puxar essa corda. Vai ter uma hora que Deus vai puxar essa corda. Lá no Salmo, no livro de Salmo 94. Deixa eu abrir aqui. Estou com a Bíblia aqui na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 94. Diz... 94, versículo 16, diz assim: quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 1 diz: o Senhor Deus a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Né? Quem vai ser com o Senhor contra os malfeitores?